Hoje vamos fazer esse lindo centro de mesa modelo coração. Olha que lindeza que ficou essa peça. Eu trabalhei a minha no barbante número 6. Trabalhei essa peça menor no barbante número 4. Tanto no fio mais grosso como no fio mais fino, ficou uma peça muito bonita. E no barbante número 6, a minha peça ficou pesando 144 gramas e ficou com a medida, deixa eu medir aqui para vocês, com a medida de 39 centímetros. Deixa eu medir direitinho. 38 centímetros. Ficou um tamanho bem legal para centro de mesa. Ela é bem fácil de fazer, olha. E para trabalhar minha peça, eu vou utilizar a agulha número 6 e barbante número 6, 100% algodão, mas vocês podem usar o fio de preferência de vocês. Lembrando, se vocês usar um fio mais fino, a peça de vocês vai ficar menor. Aqui no barbante número 4, é o mesmo passo a passo. E ficou com a medida. Esse é barbante número 4, ó. Com o barbante número 4, ficou aproximadamente 34 centímetros. Então, a única diferença vai ser essa. Um barbante mais grosso, a peça fica maior. Um barbante mais fino, a peça vai ficar menor, mas vai ficar perfeita. Tudo bem, pessoal? Vou iniciar fazendo aqui, ó, uma laçadinha, anel mágico. Insira minha agulha de número 3,5 e faço aqui um ponto baixo. Vou subir mais 2 correntinhas à altura do ponto alto, volto aqui dentro e faço ponto alto. Vou fazer aqui a quantidade de 12 ponto alto, contando com essas 3 correntinhas. Fiz aqui, ó, meus 12 ponto alto. Agora eu vou puxar a ponta aqui do fio do anel mágico para fechar bem esse anelzinho. Vou vir aqui nessa primeira correntinha e fecho na terceira corrente, ó. Totalizando a quantidade. Opa! De 12 ponto alto. Agora eu vou vir aqui, ó. Por esse espacinho entre um ponto e outro. Lembrando que eu fiz os 12 pontos altos sem correntinha de separação. Aí, fechei aqui na terceira correntinha e vim para o espaço de um ponto alto e outro. E vou subir 3 correntinhas. Laço, volto no mesmo espacinho e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, laço, vou pro próximo espacinho entre um ponto e o outro. E faço 2 pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho. E faço mais 2 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer 12 bloquinhos de 2 pontos altos, separado por uma correntinha. Tenho aqui, ó, 11 bloquinhos de 2 pontos altos, separado por uma correntinha. Aqui, ó, então esse ponto ele tá bem escondido, mas eu venho aqui nele também e vou fazer o meu bloquinho de número 12. Fiquei aqui com 12 bloquinhos de 2 pontos altos, separado por uma correntinha. Faço uma correntinha, vou contar uma, duas, a terceira correntinha, eu insiro a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Vou com ponto baixíssimo pro segundo ponto. Ponto baixíssimo pro espacinho de uma correntinha. Vou subir uma, duas, 3 correntinhas. E aqui nesse espacinho de uma correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos contando com as 3 correntinhas. Uma correntinha, vou no próximo espaço. E faço 3 pontos altos.
eu sempre vou usar uma correntinha de separação, tá, pessoal? Por todo o trabalho, sempre vou usar uma correntinha de separação. E aí, aqui, ó, 3 ponto alto. Uma correntinha e mais 3 ponto alto. Vou fazer assim por toda a volta. Fiz aqui meu bloquinho de número 12. Faço uma correntinha, vou vir, ó, uma, duas, uma terceira correntinha. Eu fecho com ponto baixíssimo. Vou com ponto baixíssimo pro segundo ponto, ponto baixíssimo pro terceiro ponto, ponto baixíssimo aqui pro espaço de uma correntinha. Vou subir uma, duas, 3 correntinhas. A altura do ponto alto. Volto aqui dentro e passo um ponto alto. Faço uma correntinha, laço, volto no mesmo espacinho e faço mais 2 ponto alto. Ó, fiquei com o lequinho, 2 ponto alto, uma correntinha e 2 ponto alto. Faço uma correntinha, vou pro próximo espaço e faço 2 ponto alto. Uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Essa carreira vai ser feita dessa forma. Em cada espacinho que eu tiver, eu vou usar 2 ponto alto, uma correntinha e 2 ponto alto. Então, vou fazer o total de 12 leques separados por uma correntinha. Lembrando que, fazer mais uma vez com vocês, ó, fiz aqui meu leque, faço uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha, faço 1, 2 ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Então, no total, vou ficar com 12 lequinhos desses, feito dessa mesma forma que a gente fez esses 3. Fiz a quantidade de 12 leques. Faço uma correntinha, vou contar uma, duas, uma terceira correntinha. Eu fecho com ponto baixíssimo. Vou com ponto baixíssimo pro segundo ponto. Com ponto baixíssimo pro espaço de uma correntinha. Vou subir 3 correntinhas à altura do ponto alto. E aqui dentro eu faço mais um ponto alto, fiquei com 2 pontos altos. Faço uma correntinha, vou no próximo espaço e faço 2 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui dentro do leque e faço 2 pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço, 2 pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço, 2 pontos altos. Vou fazer aqui o total de 12, vou fazer aqui um total de 24 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz aqui meus 24 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, eu faço uma correntinha, vou contar uma, duas, uma terceira correntinha, finalizo com ponto baixíssimo. Vou com ponto baixíssimo pro segundo ponto, ponto baixíssimo, espaço de uma correntinha. Vou subir 3 correntinhas à altura do ponto alto. E vou fazer aqui, ó, mais 2 pontos altos, ficando com a quantidade de 3 pontos altos. Uma correntinha. E mais 3 pontos altos. Essa carreirinha, ela vai ser toda feita de uma correntinha e 3 pontos altos. Todos os espacinhos que eu tiver uma correntinha, vou fazer 3 pontos altos. E vou ficar com o total de 24 bloquinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha.
Chegando aqui no final, já fiz meus 24 bloquinhos de 3 ponto alto, faço uma correntinha e fecho aqui com ponto baixíssimo. Vou com ponto baixíssimo pro segundo ponto, pro terceiro ponto e ponto baixíssimo aqui no espaço de uma correntinha. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui dentro e faço mais 2 pontos altos. Essa carreirinha a gente já vai iniciar o nosso desenho. Uma correntinha. E mais 2 pontos altos. Fiquei com 3 pontos altos. Uma correntinha. Vou no próximo espacinho. E faço 3 pontos altos. Uma correntinha. Vou no próximo espaço. E nesse espacinho seguinte, eu vou fazer 4 pontos altos. É o início do coração. 3 e 4. Ó. Fiz uma, duas, três bloquinhos de 3 pontos altos separados pela correntinha. O quarto, fiz 4 pontos altos. Faço uma correntinha. Vou no próximo e faço 1, 2 e 3. Uma correntinha. No próximo espacinho, faço 3 pontos altos. Tem 1, 2, 3. Uma correntinha. No próximo espaço, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ó, depois do meu grupinho de 4 pontos altos, eu construí 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer aqui novamente 4 pontos altos. 3 e 4. Então, vai ser assim por toda a volta. Faço 3 bloquinhos de 3 pontos altos, um com 4 pontos altos. 3 bloquinhos com 3 pontos altos, o próximo 4 pontos altos. Vou fazer assim por toda a volta e já encontro você. Chegando aqui no final da minha carreira, voltei para mostrar para vocês. Ó, eu iniciei com 3 bloquinhos. Então, fiz 1, 2, 3. Aí, eu fiz um de 4. Então, total, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ficar com 6 bloquinhos de 4 pontos altos. Aqui, ó, eu fiz 4 pontos altos. Eu fiz 1, 2, 3. Vou fazer uma correntinha. Vou vir nesse último espaço e vou fazer o meu bloquinho de 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Ó, deu certinho a contagem. Faço uma correntinha. Vou vir na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo pro segundo, ponto baixíssimo pro terceiro, ponto baixíssimo aqui pro espaço de uma correntinha. Subo 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto. E mais 2 pontos altos, totalizando a quantidade de 4 pontos altos. Uma correntinha, laço, vou vir pro próximo espaço. E vou fazer 3 pontos altos. Ficando aqui nessa carreira com um bloquinho, com 2 bloquinhos de 2 pontos altos. Faço uma correntinha, nesse espacinho aqui, eu vou construir 2 pontos altos apenas. Vou vir em cima aqui do grupinho de 4 pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base.
Nesse espacinho, eu coloco 2 pontos altos também. Então, nessa carreirinha, onde a gente tinha 4 pontos altos, vamos ficar com 8. Vou fazer 2 pontos altos no espacinho antes e 2 pontos altos no espacinho depois e ponto alto sobre ponto alto, totalizando a quantidade de 8 pontos altos. Faço uma correntinha. No espacinho seguinte, 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha. E no próximo espacinho, eu faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha e no próximo espacinho eu vou construir 2 pontos altos. Sempre que eu chegar no espacinho antes do grupinho de 4 pontos altos, eu vou construir 2 pontos altos antes e 2 pontos altos depois, ficando com a quantidade de 8 pontos altos. Aí eu construí 2 pontinhos antes, agora eu faço ponto alto sobre ponto alto. E nesse espacinho, 2 pontos altos também, ficando com a quantidade de 8. Então, eu vou trabalhar por toda a volta desse espaço, nessa forma. Vou ficar com 2 bloquinhos de 3 pontos altos e um bloquinho de 8. 2 bloquinhos com 3 e outro de 8. Vou fazer assim por toda a volta. Pessoal, tô finalizando aqui a minha volta. Sempre que vocês finalizam uma carreira, vocês colocam o trabalho de vocês na bancada e vocês arrumam para ficar bem certinho. Perceba, o meu tá bem certinho. Fiz aqui meus 8 pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Ficando dessa forma. Essa é a volta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A volta número 8, vamos fazer agora a volta de número 10. E a volta número 10, fechei com ponto baixíssimo. Vou com ponto baixíssimo pro segundo, pro terceiro e pro espaço de uma correntinha. Vou subir 3 correntinhas, volto aqui dentro e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, volto no mesmo espacinho e faço mais 2 pontos altos. Ó, na carreira anterior, a gente tinha 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Nessa carreira, a gente vai ficar apenas com um leque, ó, tá vendo? 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Faço uma correntinha, vou vir aqui nesse espacinho e faço 2 pontos altos. 1 e 2. E vou seguir aqui fazendo ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Então, no total, vamos ficar aqui, no desenho do coração, vamos ficar com 12 pontos altos. Ó. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E nesse espacinho aqui depois, eu faço 2 pontos altos, totalizando a quantidade de 12 pontos altos. Ó. Faço uma correntinha, vou vir entre um leque, no próximo espaço, e vou fazer um leque, ó. 2 pontos altos, uma correntinha. E mais 2 pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espacinho, vou construir 2 pontos altos. E vou fazer, ó, ponto alto em cima de ponto alto da carreira anterior. No final, todos os desenhos a gente vai ficar nessa carreira com 12 pontos altos.
E nesse espaço, coloco 2 pontos altos. Ficando aqui com a quantidade de 12 pontos altos. Vou seguir fazendo dessa forma por toda a volta. Finalizando a minha carreira, vou fazer uma correntinha. Vou pular esses 3 pontos altos, vou vir na primeira correntinha aqui do leque e faço um ponto baixíssimo. Vou pro segundo ponto, um ponto baixíssimo. Pro espaço de uma correntinha com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 3 correntinhas e dentro do leque, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Fiquei aqui com 3 pontos altos. Faço uma correntinha. Vou vir aqui, ó. Faço 2 pontos altos. Deixa eu só arrumar a linha. E vou construir ponto alto sobre ponto alto. Então, nessa carreirinha, vamos ficar com a quantidade de 16 pontos altos. Na carreira anterior, é só repetir ponto sobre ponto. No próximo, um ponto alto. Opa! E nesse espacinho, eu coloco 2 pontos altos. 1 e 2. Ficando dessa forma, ó. Faço uma correntinha. Venho dentro do leque. E vou construir 3 pontos altos. Tenho 2 e 3. Então, essa carreirinha vai ser feita dessa forma. 16 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, 16 pontos altos. E dessa forma, vamos trabalhar por toda a volta. 16, 3, 16, 3. Aqui eu fiz o ponto 3 pontos altos, faço uma correntinha. E aqui, ó. Nesse espacinho onde eu construo 2 pontos altos, vou construir ponto alto sobre ponto alto. Nesse espacinho aqui à frente, eu vou construir 2 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. E vou trabalhar assim por toda a volta. Chegando aqui no final, ó, vou fazer meus 2 últimos pontos altos. Faço uma correntinha. Vou vir na terceira correntinha do primeiro ponto alto, fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo pro segundo ponto, pro terceiro ponto e pro espaço de uma correntinha. Vou subir 3 correntinhas, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Fiquei aqui com um bloquinho de 2 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha, laço, vou vir em cima do primeiro ponto alto, ó. Não vou, eu vou fazer uma correntinha de separação, porém, eu não vou pular nenhum ponto de base. Vem em cima do primeiro ponto alto, faço um ponto alto. E vou seguir fazendo aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ó, aqui eu construí 2 pontos altos, fiz uma correntinha e repeti meus 16 pontos altos. Chegando aqui no final, no último ponto alto, eu faço uma correntinha. Venho dentro do espaço e faço 2 pontos altos. Ó, como dessa forma. Uma correntinha, vou no próximo espaço e faço 2 pontos altos. Uma correntinha, laço, vou vir em cima do primeiro ponto alto e vou repetir aqui meus 16 pontos altos. No total, vai ficar 20, só que esses dois aqui, ó, é separado por uma correntinha.
Então, vai ficar dessa forma: 16 ponto alto, uma correntinha, 2 ponto alto nesse espaço, uma correntinha, 2 ponto alto depois do grupinho de 3 ponto alto, uma correntinha e repita aqui meus 16 ponto alto. Agora eu vou fazer uma correntinha e repetir meus bloquinhos de 2 ponto alto. Então essa carreira vai ser feita dessa forma: 16 ponto alto e 2 bloquinhos de 2 ponto alto separado por uma correntinha. Finalizando a minha carreira, passo uma correntinha, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, insiro a minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo pro segundo ponto e com ponto baixíssimo esse espacinho de uma corrente. Subo uma, duas, três correntinhas, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Fiquei aqui com um grupinho de 2 pontos altos. Faço uma correntinha, laço, vou vir trabalhar em cima do primeiro ponto do grupinho de 16. Ó. Faço um ponto alto. Vou fazer aqui uma sequência de 7 pontos altos. Tenho 2, 3, 4, 5, 6, e 7. Fiz aqui, ó, um bloquinho de 2 pontos altos. Não aparece aqui, ó, mas tem uma correntinha de separação. E depois desse bloquinho de 2 pontos altos, eu fiz uma correntinha e construí 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Agora eu vou fazer 2 correntinhas aqui nesse intervalo. Vou pular 1, 2 pontos de base. No terceiro ponto, eu faço um ponto alto, ficando aqui com esse espacinho formando o coração. E vou fazer a sequência de mais 7 pontos altos. Tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz aqui, ó, mais 7 pontos altos. Agora eu faço uma correntinha de separação. Vou vir aqui nesse espacinho, ó, de uma corrente e faço 2 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, vou no próximo espaço e faço 2 pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espaço e faço 2 pontos altos. Uma correntinha, laço, vou em cima do primeiro ponto do grupinho de 16 e vou repetir minha sequência de 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa carreirinha não aparece bem, mas na próxima carreira vai aparecer. Aqui, na verdade, a gente tem 1, 2 e 3 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. É que essa correntinha, a gente faz a correntinha e começa a trabalhar em cima do primeiro ponto alto. Na próxima volta, quando a gente fazer os bloquinhos de 3 pontos altos, ele vai ficar bem visível. Fiz o 7 pontos altos, vou fazer 1, 2 correntinhas. Laço, vou pular 1 e 2 de base. No terceiro ponto, eu faço um ponto alto e vou seguir fazendo a minha sequência de 7 pontos altos. Então, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Uma correntinha, laço, vou vir aqui nesse primeiro espacinho de uma corrente e vou fazer meus bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz a correntinha, vou no próximo espaço, 2 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espaço, 2 pontos altos. Uma correntinha, laço, vou vir em cima do primeiro ponto alto e vou fazer minha sequência de 7 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar essa sequência por toda a volta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E sempre vocês, ó, põe na bancada e veja como tá ficando o trabalho de vocês. Perceba que já tá formado aqui o coração. Então, essa vai ser a sequência. 7 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 de base, 7 pontos altos. Nesse intervalo, eu faço os bloquinhos de 3 pontos altos e vou seguir fazendo assim por toda a volta. Vou finalizar fazendo uma correntinha. Na terceira corrente, eu fecho com ponto baixíssimo. Vou com ponto baixíssimo para o segundo ponto, o ponto baixíssimo, para o espaço de uma correntinha. Essa volta, ela vai ser toda de bloquinho de 3 pontos altos, mas vamos fazer junto. Fiz o ponto baixíssimo, vou subir 3 correntinhas. Volto no mesmo espaço e vou fazer mais 2 pontos altos. Fiquei com 3. Faço uma correntinha. Vou pular 1 e 2 no terceiro. Do grupinho de 7, eu vou fazer 3 pontos altos. Vou pular 2 no início e 2 no final. Ó, fiz o bloquinho de 3 pontos altos, me restou 2. Faço uma correntinha. Se vocês quiserem, vocês podem fazer 2 correntinhas nessa volta, porque não vai interferir, tá? E veio no espaço aqui de 2 correntinhas, vou fazer 3 pontos altos. Fazer 2 correntinhas, pulo 1 e 2, a partir do terceiro ponto, vou fazer minha sequência de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, 2 correntinhas, vou pular 1 e 2, eu vou vir nesse espacinho aqui, ó. E faço 3 pontos altos. 1, 2, e 3 pontos altos. Então, vou mostrar aqui pra vocês. O sol tá começando a bater aqui. Ó, temos aqui, já estamos formando aqui o primeiro desenho do coração. Dessa forma, eu vou ficar com 2 blocos desse lado e 2 desse, ó. Então, vamos dar continuidade. Faço uma correntinha. No próximo espacinho, faço 3 pontos altos. Uma correntinha. No próximo espaço, faço 3 pontos altos. Uma correntinha. Pulo esses 2, vou nesse espacinho de uma corrente. E faço meu bloquinho de 3 pontos altos. Então, 2, o terceiro. Aqui, se vocês quiserem pular, fazer 2 correntinhas de separação, vocês podem fazer, porque não vai dar diferença no acabamento, tá? Que a próxima volta a gente vai fazer toda de 5 correntinhas e ponto baixo. 5 correntinhas e 5 pontos baixos. E um ponto baixo. Então, não vai dar diferença. No entanto, vocês podem fazer 2 correntinhas de separação. Ó, 2 correntinhas, pulo 1, 2. O terceiro, eu faço minha sequência de 3 pontos altos. Vai ficar sobrando 2 pontos altos. Faz 2 correntinhas. Venho nesse espacinho de 2 correntinhas da carreira anterior. E faço meus 3 pontos altos.
2 correntinhas, pulo 2 de base, o terceiro, faço um ponto alto e aqui vou fazer minha sequência de 3 pontos altos, um ponto para cada ponto da carreira anterior. Faço 2 correntinhas, pulo 2 de base, venho no espacinho da correntinha e faço 3 pontos altos. Conforme eu falei para vocês, essa volta, ela vai ser toda de bloquinho de 3 pontos altos, separados às vezes por uma correntinha, às vezes por 2 correntinhas. Vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta, encontro vocês na próxima carreira. Vou finalizar minha carreira, fazer uma correntinha, vou contar 1, 2, na terceira correntinha eu fecho com ponto baixíssimo. Vamos iniciar a próxima volta, vou vir com ponto baixíssimo pro segundo ponto, ponto baixíssimo, terceiro ponto e ponto baixíssimo, espaço de uma correntinha. Agora, a gente vai dar início ao bico de acabamento. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui, ó, no próximo espacinho e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho no próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. E dessa forma, eu vou seguir fazendo por toda a volta. Vou fazer aqui mais 5 correntinhas. 3, 4, 5. Vou vir aqui, ó, onde eu iniciei, no primeiro ponto baixo, e fecho com ponto baixíssimo. Finalizando a nossa volta de alcinhas, ó. Agora, eu vou vir aqui pra dentro da alcinha, com um ponto baixo, vou subir 1, 2 correntinhas, com o ponto baixo 3. E aqui dentro, eu vou fazer 9 pontos altos. Opa! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fiz aqui 9 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que eu fiz para subir. Agora, sem correntinha de separação, eu venho para a próxima alcinha, faço um ponto baixo. Laço, vou vir para a próxima alcinha e vou construir 9 pontos altos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lembrando que essa é a nossa última volta com o biquinho de acabamento. Assim fica mais fácil para visualizar, ó. Fiz os 9 pontos altos, sem correntinha de separação, vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Sem correntinha, laço, vou na próxima alcinha e faço meus 9 pontos altos. Tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ó, e vamos trabalhar assim por toda a volta. Em uma alcinha, a gente faz 9 pontos altos, sem correntinha, laço, vem na próxima alcinha um ponto baixo.
sem correntinha, laço, vai na próxima alcinha, 9 ponto alto. E dessa forma, a gente vai trabalhar por toda a volta do nosso trabalho. Trabalhei toda a volta, conforme eu orientei vocês, ó. E deu certinho. E olha que lindo que tá ficando esse centro de mesa. Lembrando que vocês também podem utilizar como um joguinho americano. Fiz aqui meus 9 pontos altos. Me sobrou uma alcinha. Venho nele, faço um ponto baixo. Agora eu vou aqui, ó, na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar o meu fio para arremates. E veja que lindo que ficou esse centro de mesa. Lembrando que vocês podem usar também como um lugar americano. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se gostou, não foi inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e deixe para mim nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo passo a passo.